Beijudos para vocês. Hoje é dia de vídeo especial. Para não reclamarem, eu tô com outro pijama. Tá bom esse aqui? Tá bom. Eu tenho toquinha. A toquinha não cabe. Não cabe. Não cabe. Nossa, não vai. Não vai. Tá, não vai. Tá, o cabelo tá grande demais. Vamos lá, por isso que eu uso 62 de capacete, né? Beleza, então. O que a gente tem para hoje? A gente tem alguns tópicos bacanas para falar inicialmente sobre a viagem. Os primeiros processos do intercâmbio, né? É, exatamente, tá. Então vamos lá, o que aconteceu? Depois que a gente tomou toda essa decisão de o que fazer, como fazer, tinha as minúcias que tinha que ser feito. Você decide que vai jogar LOL, escolhe o teu herói, chega lá dentro e descobre que tem que comprar item. E ficou fácil, né? Como a gente tá com a Living, ficou fácil, porque daí a gente só precisa comprar os itens, né? Sem a Living é tipo que nem quando você jogava ali na... Não, deixa eu dar um exemplo melhor. É igual tirar foto no modo manual e no modo automático. É bom. Porque o modo manual você tem que ajeitar todos os detalhes e saber o que você tá fazendo. É. Com a Living, a gente bota o modo automático e só vai na onda. É basicamente isso. Posso terminar a minha analogia, que ela era muito boa, nunca mais vou poder fazer ela? Tá bom, pode. É a mesma coisa que pegar um herói do LoL e jogar no modo automático. Aqui, não. Sem a Living, é que nem você jogar LoL na Season 1 tendo que comprar runa. Tu lembra como é que faz pra comprar runa? Nossa. Você mal pegou esse pedaço, já tava acabando. Não, mas eu peguei a parte dos... Não, comprar runa era horroroso. Meu canário. Mas vamos lá. Manda um tópico então pra gente. Um dos primeiros tópicos, e eu acho que é o que mais dificuldade que a gente tem e o que mais afeta, né, todo o processo é a questão de rotina, trabalho e principalmente com a parte de estudar o japonês, né? Porque todos os outros processos vão ser mais pra frente, né, de papelada e tudo mais. E como a gente tá com a Living, isso se torna bem mais tranquilo. Então, basicamente, a gente tem 2 pontos, acho que importantes, né? Que é estudar o japonês e se organizar financeiramente. Então, essas são as 2 partes que a Living não pode fazer por você. Ela te dá todos os pontos para te fazer isso, mas ela não tem como fazer isso por você. Então, a gente tem que estudar por conta. A gente tem que dar conta de estudar, né, sozinho. Então... acho que o primeiro ponto é falar sobre essa questão de, principalmente para nós dois, que somos um casal, moramos juntos, temos casa, temos carro, temos trabalho em outra cidade, temos cachorro, né? A maioria... Passamos dos 30. Então tem toda essa questão de rotina do dia a dia mesmo, de casa, comida, roupa, tudo isso. E ainda incluir agora os estudos, né, nessa parte da nossa rotina. Real, manter essa rotina toda é difícil, é complicado, você tem vários imprevistos que acontecem, várias coisas que rolam, então o estudo do japonês em si ele é muito importante. Teve algumas alterações de regras, as regras mudaram, a escola tem liberdade para aplicar o nível de graduação que acha adequado mínimo para passar. Então, às vezes, o teu N5 ele não é mais o mínimo, o teu 150 horas não é mais o mínimo, então você tem que fazer um pouquinho a mais, você tem que falar um pouquinho melhor, você tem que... aquele meio de campo. Mas também, acho que é o primeiro semestre que está acontecendo isso, né? Então, estamos ainda recebendo informações de como realmente isso vai ser. Isso. Porque é um processo novo que se iniciou agora com a turma de abril, se eu não me engano. Então, não se tem muitas informações sobre isso. Então, conforme a gente for arrecadando essas informações, a gente também vai passando para vocês nos próximos vídeos. É isso aí. Mas, principalmente, tá, gente? Tem outro vídeo que eu mostrei os materiais que a gente pega para estudo. Então, assim, é difícil estudar, não é fácil, é difícil arrumar o dinheiro, é difícil se organizar, tudo tem sua dificuldade. Mas a questão é, para quando você está planejando isso? Se você realmente quer isso, você vai trabalhar para isso. Quanto mais longo for essa range, mais fácil o teu planejamento. Quanto mais apertado for a tua range, mais focado você precisa estar.
Eu não tô dizendo que você não precisa se focar, não é isso. Eu tô dizendo só que, e isso acontece muito, tá? Não é porque você tem uma coisa gigantesca para fazer como um intercâmbio do outro lado do mundo que você tem que ficar bitolado e ficar maluco. Relaxa, relaxa, senão não encaixa. Frase antiga brasileira que eu acho que serve muito bem. Não dá certo você ficar bitolado. Você vai chegar, você é o famoso cara daí que chega na hora da prova e vomita e passa mal. É aquele cara que tenta estudar uma noite antes da prova, sabe? Cara, prova. A gente tem feito aulas, né? Já faz mais de um ano. A gente faz aula particular, a gente faz 1 hora uma vez por semana, então não é uma grande quantidade, porém a gente tem aquele conteúdo e tem, querendo ou não, o contato com um professor que sabe o japonês. E que nem o Chocolove falou, a gente tem bastante livro, a gente agora foi para São Paulo, compramos mais uns materiais que vão ser bem interessantes pra gente ler. Torramos dinheiro! A nossa casa tem coisa grudada nas paredes, nas portas. Tem. Dias da semana, dia do mês, contagens. Então, assim, a gente... o Chocolove, principalmente, né? Eu ainda não tanto. Assisto muito anime, então tem uma compreensão auditiva muito melhor do que a minha. Tá falhando, hein? Eu confesso... Tá pecando. Eu confesso que a minha rotina, ela é bem cansativa, assim. E pra mim, parar, sentar e ver uma coisa legendada é quase que um sonífero. Eu vou spamar. Panda não sabe lidar com legenda. A parte de família é uma coisa complicada. Cada um tem esse peso diferente de família. Então, vamos ficar bem claro. Quando a gente decidiu fazer isso, a primeira decisão que eu tomei, certeira, que eu sabia que tinha que ser feito, é contar para os pais dela, para a família dela, que a gente ia fazer isso. Certo? Eles são tão apegados que eu quase que tive que cancelar tudo. O Chocolove não é, mas eu sou uma pessoa que eu nasci e vivi a vida inteira na minha cidade. Então, e eu tenho um apego muito grande com a minha família. Então, para mim, largar tudo isso e ir morar do outro lado do mundo foi um processo de muitos anos para eu conseguir me desvincular um pouco dessa questão. Você pode tanto ter a minha que fica super animado, como outra que não fica. Nenhuma delas está errado. A questão é que se você não lidar com esse peso emocional logo de cara, você vai acumular o BO mais para frente. Então, essa conversa para você alinhar bem as expectativas é muito importante. E isso é difícil, é um peso que você tem que considerar. Quanto mais idade você tiver, mais essa responsabilidade vai cair em cima de você. Falando em família e viagem, entra a segunda família, que é os dog, que eles têm que ir junto. Nós temos 2 pugs, que é a Mogi aqui, ó, a Morgana, e o Max, que tá aqui escondidinho. A gente já pesquisou, né, sobre o processo. Antes da gente assinar o contrato, eu acho que a gente já tinha pesquisado como faria. Pelo fato deles serem braquicefálicos, eles não podem ir na cabine. E a gente também não quer arriscar, né, a vida deles. Porque se as empresas não querem levar na cabine, tem um motivo, né? Pelo fato deles serem braquicefálicos, tem o problema da respiração, tem o problema que eles podem ter parada cardíaca. Então, o jeito mais seguro que a gente achou de levar é por despacho de carga viva, onde eles vão assistidos por veterinário, num ambiente climatizado, pressurizado. Eles vão sob todos os cuidados possíveis que eles podem ter para ser enviados para lá. Eles vão em caixa de transporte, vai a comida, vai a água deles. Tem um processo enorme que tem que fazer bem antes disso. Tem que ter microchipagem, tem que ter todas as vacinas, tem que ter laudo de veterinário, acompanhamento de veterinário. Então, é todo um processo bem grande que tem que ter. Cachorro é difícil. Aí vai vir aquele, mas lá naquele país, eles não são legais com dog. Nenhum lugar legal com dog, gente. Tu não vai chegar e vai dizer, nossa, eu vou alugar uma casa em outro país que eu vou passar só 2 anos e as pessoas vão ficar super animadas e te receber com o dog. Não, eles não vão ficar animados.
Na nossa cidade, se você for procurar agora, nesse exato instante, casas que aceitam cachorro, quase nenhuma vai aceitar, porque ninguém quer alugar para pessoas... Tem casa aqui que não aceita criança. Que não aceita criança, é padrão. Ai, mas não devia, não importa se devia ou não, importa o que acontece. Eu tô lidando com fatos, com uma situação real do meu dia a dia, e a situação real do dia a dia é o quê? Cachorro e criança não são aceitos normalmente fácil em moradias alugadas. Então, é uma coisa que você tem que lidar. E assim, né, a gente é estrangeiro, estudante e com cachorro. Exato. Então, o nosso processo de achar uma casa também vai ser totalmente diferente dos outros intercambistas. Exato. Porque somos em dois, né? Ainda por duas pessoas, isso é indiferente, porque os apartamentos, a maioria lá, né, tem como dividir. Mas pelo fato de a gente ter que provavelmente alugar uma casa e não um apartamento estudantil, BOzinho. vai ser bem mais complicado. Então, quando a gente também estiver nesse processo, a gente vai mostrar para quem saber que é possível, é difícil? É, mas é possível fazer. Vamos lá, próximo tópico, próximo da lista. Então, eu sou professora efetiva no município do lado da minha cidade. Não pretendo me exonerar a princípio, né? Como a gente vai por 2 anos e não sabemos o que vai acontecer depois, tanto como a gente pode tudo dar certo e a gente ficar, como pode não dar tão certo assim e a gente tem que voltar. Chocolove, ele é MEI. Eu não tenho maturidade para ser esse tipo de pessoa que trabalha um dia sim, outro não, um mês recebe, outro não. Gente, eu quero deixar claro, tá? Vocês me veem sempre de pijama, porque eu tô sempre de pijama. É muito difícil eu precisar tirar o pijama. O projeto que eu tô fazendo hoje em dia, eu tô fazendo em casa. Então, assim, eu quase nunca tiro pijama. Então, assim, eu vou trocando de pijama em pijama. Eu vou na rua, vou comprar Coca-Cola ali na esquina de pijama. Não preciso tirar pijama, né? E eu trabalho, hoje em dia eu trabalho na escola, hoje eu trabalho na secretaria, mas geralmente eu trabalho, né, na sala com educação infantil. Então eu tenho essa licença que eu posso estar retirando. Como é para estudo, intercâmbio, né, eu acredito que tudo vai dar certo. Se tudo der certo lá e a gente ficar por mais um tempo, daí quem sabe eu realmente volte, né, para me exonerar. Mas a princípio eu consigo tirar essa licença. Né, a minha carreira lá tem potencial de conseguir fazer alguma coisa lá, né? Eu tenho interesse também em fazer uma especialização de mestrado, talvez lá na área da educação, então tudo vai depender de como for lá, né, depois. Vamos ser sinceros, quanto mais idade você tem, menos vontade você tem de sair do trabalho, muitas vezes, sabe? A segurança, ela acaba sendo mais rentável, né? Isso é confirmado. Mas o grande ponto é que o que acontece? Às vezes você tem que chutar o balde para tentar algo novo. E no nosso caso é isso, sabe? Não tem a ver com vai dar certo, eu vou chegar lá e vai fazer. Não, é tudo uma possibilidade, é uma rolagem de dados que vai acontecer. Então, o mais importante não é você simplesmente deixar tudo planejado porque vai dar certo. Às vezes é você se acalmar e pensar, cara, vou viver isso, fazer o melhor para dar certo, mas não vou me estressar. Mas para pessoas que trabalham CLT, e eu digo CLT de uma forma de pessoa que trabalha todos os dias consecutivamente, certo? Para essas pessoas é muito difícil dar esse pulo, certo? De coragem de um lugar para o outro. É difícil, eu não vou dizer, faça porque é a melhor coisa do mundo. Não é. Principalmente se você é concursado, né? O concursado, ele é problemático, porque o concursado, ele não tá a fim de passar pelo concurso de novo. Exatamente. Né? Então, assim, eu até entendo. Mas a verdade é que você tem que tomar essa decisão de, cara, é isso que eu quero pra minha vida inteira? Passar a vida inteira fazendo a mesma coisa e nunca mais mudar e daí me aposentar? Às vezes, talvez seja o momento de você chutar o pau da barraca e dizer, bora pra outro país, aprender uma coisa nova, sabe? Então, é isso. Isso é muito importante. O teu emprego não é a tua vida. Então, às vezes, dar um salto de confiança pode ser benéfico para você. Quer ir para o Japão?
questão de trabalho, tá? Se você é uma pessoa nova, arranje um trabalho num supermercado. Não é para você ganhar dinheiro. Se você nunca trabalhou, né? Exatamente. Se você é uma pessoa que nunca trabalhou com o público, nunca fez nada, cara, arranje um trabalho num supermercado. Não é para você ser feliz, não é para você entender a vida por completo, mas é para você entender a realidade de como é o dia a dia de um trabalho realmente, um trabalho, um mercado grande, não pequeno, para você entender o que é processo. Num supermercado você tem um processo específico, você tem que chegar a tal hora, fazer tal coisa, falar de tal jeito. Acho que todo o nosso grupo que vai trabalhar já no mercado. Exatamente, porque se tu não consegue trabalhar no supermercado, tá? Aqui no Brasil, tu não vai fazer bosta nenhuma no Japão. Porque aquela história de, eu vou mudar e vou ser uma pessoa diferente no Japão, é a maior mentirada que existe. Todo vídeo de todo mundo que já foi pra lá sempre fala isso. Se eu sou aqui de um jeito, lá eu vou ser igual. Eu já me mudei vezes o bastante pra saber disso. Não importa o lugar do Brasil que eu esteja, eu sempre sou a mesma pessoa. Tem que entender a vida e a rotina de uma pessoa CLT que trabalha com o público, que é basicamente os arubaitos que a gente vai fazer, são esse tipo de serviço, né? Serviço em restaurante, mercadinho, combine, McDonald's. Então, vai ser um desses trabalhos dia a dia, né? Não vai ser você não vai chegar lá trabalhando num escritório, sei lá. Exato, né? exato. Então, se você nunca trabalhou, que nem o Chocolove falou, procure um trabalho para você entender um pouquinho, não chegar lá pamonhão. Trabalha 3 meses no supermercado, porque daí tu vai entender qual é a diferença entre trabalhozinho e um trabalho repetitivo que você não precisa pensar nem nada do tipo, sabe? Porque ele tem um desgaste emocional diferente, né? E esse desgaste da monotonia vai te pegar lá. Te pega lá e te pega muito feio, porque você já tá sozinho, você já tá tendo país, né, que você não sabe falar direito a língua. E aí você ainda tá encaixando latinha numa gôndola, cara, isso vai pesando. Então assim, você entender qual é o peso emocional de você fazer um trabalho repetitivo que você não fala, às vezes é muito importante. Principalmente trabalhar com público, né? Quem trabalha com público sabe que não é nada fácil. É. E o público lá vai ser mais educado? Pode ser. Mas ainda é um público. Então você vai ter que lidar com as frustrações de atender o público, de ser xingado, sabe? Toda essa questão de lidar com o público. Então, mais vale se aprender aqui, que o brasileiro é mais, né, daquele jeito, do que lá. Então você vai estar calejado aqui, você vai lá chegar lá, vai ser de boa, porque já passei pelo público do Brasil. E assim, a gente tá mostrando aqui, acho que diferente de muitos outros que estão aí também com a Living fazendo intercâmbio, é que geralmente são pessoas solteiras, sozinhas, que são mais novas, né, que não tinham uma casa. Então a nossa realidade é um pouquinho diferente. Espero que a gente encontre pessoas que se identifiquem e queiram ficar no nosso canal para saber como vai ser isso. Então acho que era isso, né? Falou bonitinho, hein? É que ficou gostosinho que falou. Curta nosso vídeo, comente, deixe seus comentários, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Fechou. Valeu, beijos. Me liga, Cláudia.